A graça e a paz. Queridos, estamos aqui para trazer mais uma vez o resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Nós já estamos aí na penúltima lição e nós vamos trazer o resumo da lição número 12, a conduta do crente em relação à família. Com certeza vai ser uma lição muito importante. Fica conosco aí até o final. Se você não deu o seu like ainda, dê o seu like. Se não se inscreveu, se inscreva. Não se esqueça do toquinho no sininho aí, isso é importante pra gente, tá bom? Deus te abençoe, estamos chegando aí quase ao final de mais um trimestre e com certeza Deus vai nos abençoar. O título da lição é A Conduta do Crente em Relação à Família. Vai ser uma lição importante e o texto áureo está em Efésios capítulo 5, versículo 31, que diz: Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E também, verdade prática, aqui diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele, ok? A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 5, verso 21 a 33, e Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4, você lê aí com calma. Bem, o título é esse: A Conduta do Crente em Relação à Família. Todos nós temos que ter esse relacionamento com a família. Aliás, a igreja, é uma reunião de família. Então, quando a família vai bem, a igreja vai bem. Então, nós temos que ter um cuidado muito importante com a nossa família. A família, ela é a principal instituição planejada por Deus. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa na família. Então, o relacionamento familiar, ele é um projeto divino, que tem a responsabilidade de glorificar a Deus, E, com certeza, também transmitir um padrão moral e espiritual da família. É fundamentado na palavra de Deus. O padrão que fundamenta a família é a palavra de Deus, entendeu? Então, seguimos a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, certo? E a Bíblia também, ela ressalta, o papel dos pais, dos filhos, o papel da esposa, do marido. Então ela engloba toda a família ali, ensinando como deve ser o comportamento de cada um. Porque é a vontade de Deus que tudo funcione bem na nossa família, Bem, então, repetindo aqui, a Bíblia é um relacionamento, ela mostra o relacionamento familiar, repetindo o que eu já falei, é um projeto divino, está até na verdade prática, que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Esse aí é o projeto divino para o casamento, entendeu? Isso aí a gente tem que guardar bem direitinho, porque hoje a sociedade mundana, ela está querendo desestabilizar a família, porque desestabilizando a família, a sociedade vai de mal a pior, Então nós precisamos entender que nós somos todos iguais diante de Deus, mas o marido desempenha um papel diferente da mulher, a mulher do marido e os filhos e assim por diante. Cada um tem o seu papel, a sua função dentro da sua casa, Número 1 aqui, a conduta do crente como marido, Bem, no capítulo 5 aqui, Paulo enaltece o matrimônio e coloca ele no mais alto patamar. De que maneira? Comparando o marido a Cristo e a igreja, a mulher à igreja. Entendeu? Repetindo, comparando o marido a Cristo e a esposa à igreja. Vamos ver como é que vai ficar isso, Bem, número 1, papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada da seguinte maneira. Por exemplo, Deus é a cabeça de Cristo.
Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. É assim que desenvolve, né, a autoridade segundo a palavra de Deus. Então a ordem de autoridade é essa. Vou repetir. Deus, a cabeça de Cristo. Cristo, a cabeça do homem. O homem, a cabeça da mulher. Certo? Então é dessa forma que a autoridade se desenvolve aí na família. Então a relação dentro do lar, ela é explicada na frase, né? E o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, aqui a Bíblia mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Esse é o modelo, o marido é o cabeça da mulher, entendeu? É assim que a Bíblia decide, né? Isso significa o quê? Sendo o homem cabeça, ele deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, entendeu? Agora aqui o autor traz aqui uma situação que realmente existe, né? Que é necessária, que é ressaltar. Essa questão é importante. O movimento feminista, com viés marxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Entendeu? Quando a Bíblia considera o homem cabeça da mulher, esse movimento aqui, ele pensa, imagina e propaga que isso é um sistema opressor contra a mulher. É uma opressão, oprime a mulher. Mas nós vamos ver aqui que, segundo a Bíblia, não é, certo? Então, nós vamos ver aqui. Número 2 aqui, o amor como elemento primordial. Bem, o marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você tem noção da exigência da Bíblia? Ela não dá nenhuma margem para o homem oprimir a mulher. Pelo contrário, a Bíblia bota uma carga em cima do homem. Você tem noção do que é alguém amar a sua esposa igual Jesus amou a sua igreja? É essa a exigência que Deus faz dos maridos. Entendeu? A exigência é essa: olha, marido, você tem que amar a tua mulher igual eu amo a minha igreja. Entendeu? É um amor sacrificial. Por quê? Porque é um amor em que Jesus amou tanto que ele deu a vida pela igreja. Entendeu? Ele morreu lá na cruz para salvar o povo, e hoje a igreja é o povo salvo devido à sua morte na cruz. Entendeu? Então, qual a mulher que não desejaria ter um homem que amasse ela ao ponto de morrer por ela? Entendeu? Então não é um modelo de família com um sistema opressor. É porque as pessoas não pegam o todo, só vê que o marido é o cabeça da mulher, mas não para aí. Ele tem que amar a mulher igual o Cristo amou a igreja. Isso aí não é fácil, né? Eu não sei se existe algum homem que ame a sua mulher de tal forma que ele vai até empatar com Jesus, do mesmo modo que Cristo ama a igreja. Mas a exigência é essa, entendeu? O alvo é esse, entendeu? Amar a mulher igual Jesus amou a igreja. Bem, isso aí é assim. Então isso implica, né, em prática de quê? De sacrifício, como diz as Escrituras, né? Cristo amou, né, a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então foi isso, esse tipo de amor que Deus quer do marido para a igreja. Então o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Então assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, não por uma ameaça, por imposição, não. As pessoas têm que servir a Deus por amor, espontaneamente, entendeu? Eu conheço pessoas que serviam a Deus porque tinha medo de ir para o inferno, mas depois que ele perdeu o medo do inferno, ele não quis mais saber de Deus, não, entendeu? Por quê? Porque o que Deus quer é que a gente venha servir Ele por amor. Porque mesmo que eu não tenha medo de ir para o inferno, mas eu também não quero ir, porque eu amo a Deus. E a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está lá em Romanos capítulo 5. Entendeu? Então, desse modo, os maridos devem também manter a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, o cuidado do marido com a esposa. Número 3 aqui. A Escritura
enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, toda pessoa mentalmente saudável, racional, ele vai cuidar de si mesmo, né? A não ser que ele tiver com algum distúrbio ou desvio mental, ele não vai cuidar de si, ele não vai tomar banho, ele não vai querer comer, ele não vai querer fazer as coisas básicas necessárias para o seu corpo. Ele não vai cuidar de si, né? Mas uma pessoa normal, né, saudável, ele vai cuidar de si. Então a Bíblia está mostrando aqui, fazendo uma comparação de que cuidar da esposa é como se estivesse cuidando de si mesmo. Entendeu? Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, aquilo que a Bíblia diz, tudo que você deseja que os homens te façam, você deve fazer. Então, é essa a situação que Deus coloca os homens. E não é fácil, entendeu? Você seguir isso aqui. Mas é o alvo que a Bíblia estabeleceu para a gente, marido. Entendeu? Aí qualquer coisa você pergunta às mulheres se os homens estão correspondendo, né? Vamos lá. O marido deve dar sua atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo, isso que nós já falamos. Isso implica em quê? Vamos ver aqui. Proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna, né? Essas ações de cuidado, olha só, não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente afeto, consideração, honra, entre outras. Então as pessoas acham que a questão aqui é só financeira. Não é só isso. Alguém diz assim: tu dá um cartão à mulher, ela vai ser feliz pro resto da vida. Um cartão sem limite, e dá para ela, que aí ela vai ser a mulher mais feliz do mundo. Mas aqui está falando também de carinho, de amor, de atenção, de respeito. Entendeu? Nem toda mulher é interesseira só nisso, não. Ela quer também o amor, ela quer ter o carinho, ela quer a consideração. Então, todas essas coisas fazem parte de um relacionamento saudável, ok? Então, a tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. Às vezes, em público é uma coisa, no particular é outra. Mas nós não podemos ser hipócritas, porque nós estamos em público, nós temos que ser em particular também. É assim que ensina a Bíblia, entendeu? Não adianta eu diante dos outros mostrar um amor, um carinho pela mulher, mas lá no secreto, entendeu? Então, não funciona assim, para Deus não funciona. E nem a mulher vai se sentir bem, né? Porque tem que ser em público, em particular tem que ser a mesma coisa. Se eu trato bem em público, tem que tratar em particular também, né? Então, vamos aqui para a segunda parte, que o resumo já está, a hora está passando, né? Bem, número 2 aqui, a conduta da crente como esposa. Bem, de acordo com a analogia paulina aqui, o que o apóstolo Paulo apresenta aqui, ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja, né? Então, número 1 aqui, o conceito de submissão cristã. As escrituras, elas ensinam sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Aqui ensina o seguinte: você se sujeita a alguém pelo temor de Deus no teu coração. Entendeu? Você procura andar certinho, se submeter às autoridades, se submeter a quem de direito, mas para não trazer escândalo e porque você já é submisso a Deus. Entendeu? Então, as escrituras ensinam isso. Nós devemos se sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Porque o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Entendeu? Então, nessa perspectiva aqui, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, né? Apresenta, mulher submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo, certo? E também dos filhos aos seus pais. Os filhos também, eles têm que ser submissos aos seus pais, certo? E os servos, os empregados, também devem ser submissos aos seus senhores, aos seus patrões, para não trazer escândalo. Isso aí é importante. Então, no caso das esposas, a submissão deve ser assim:
como Cristo está sujeito, como a igreja está sujeita a Cristo, assim a mulher esteja sujeita ao marido. Porque o mesmo Deus que exige a sujeição da mulher ao marido, como a igreja é a Cristo, ele também exige o amor do marido pela igreja, como Cristo amou a igreja. Então, empata aqui. Você é submissa a um homem que te ama como Cristo amou a igreja. Certo? Então, portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional, entendeu? Não é uma escrava, entendeu? Uma coisa irracional ao domínio de alguém. Você não é nada disso, entendeu? Mas é algo voluntária e de graça, aceitação do amor e cuidado do marido. Então não é aquela coisa imposta, que nem as pessoas imaginam. Pelo menos é para ser voluntária, entendeu? Só se a Bíblia não está funcionando na vida do casal, né? Então quando a Bíblia não funciona na vida do casal, então as coisas não é voluntária, o amor também não existe, então entra ali um espírito de confusão, de rebeldia e de maus trato, então isso aí acaba com o casamento. Mas se funcionar do jeito que a Bíblia busca o Senhor, ensina, nós vamos buscar o Senhor, para que Deus nos capacite a viver em harmonia. Eu sei que muitas vezes no casamento, uma das coisas que muito atrapalha às vezes, né, é a questão da imaturidade do casal, são imaturos, né? Às vezes é a teimosia, é o egocentrismo, é a capacidade de não saber suportar um ao outro, né? Às vezes exige uma perfeição do outro, mas ele tem as suas fraquezas e ele não se enxerga, só enxerga o defeito do outro. Então essas coisas às vezes são um problema, principalmente no princípio do casamento, né? Mas quando essas coisas são resolvidas, as coisas começam a andar direito. Eu sei que casamento perfeito não existe, mas o modelo, o parâmetro, Deus nos dá, entendeu? É isso que nós estamos falando aqui. Então, a questão da sujeição, ela tem que ser voluntária, aceitando o amor, o cuidado do marido. Por isso, não há nada depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, aqui é simplesmente um exemplo daquilo que a igreja é com Jesus e Jesus é com a igreja. É um alto nível, né? E é o nível que Deus quer que a gente alcance. Número 2 aqui, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, né, a mulher ela ocupava uma posição secundária, ela era uma extensão ali da propriedade do homem. Entendeu? A mulher na cultura judaica era considerada propriedade do homem. E na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. A verdade é essa, a sociedade funcionava daquela maneira, né? Agora, no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. As pessoas falam tanto do Evangelho, né? Quem não conhece a Bíblia, critica a Bíblia, diz que a Bíblia é machista, mas não sabe elas e eles, né, que quem abriu as portas para as mulheres hoje alcançar posição de dignidade igual aos homens foi a própria Bíblia. Mas as pessoas criticam uma coisa que não lê. Pega texto isolado de alguém que já vem com má intenção, ele extrai da Bíblia aqueles textos isolados, texto fora de contexto, e joga para fora. E as pessoas ficam usando aquilo para atacar a palavra de Deus. Entendeu? Mas se examinar o contexto, quem trouxe igualdade para as mulheres foi o Evangelho. Entendeu? Inclusive na cultura judaica você vê Jesus quebrando esses paradigmas aí de mulher propriedade de homem. E também da sociedade grega, que as mulheres eram inferiores e as esposas eram escravizadas. Essas são questões que as pessoas desconhecem porque fica só na superfície, falando um monte de besteira sem nenhum fundamento. Bem, ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época e após
preconceito e discriminação. Acabou com isso, né? Os discípulos ficaram até admirados, mas é isso aí. Jesus veio acabar com essas coisas que não trazem edificação nenhuma e humilha até as pessoas, né? A reverência devida ao marido. Então, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, entendeu? Esse amor serve ao propósito divino e de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Por exemplo, o homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie, respeite, porque ele dá amor, né? Então, essa reverência consiste em quê? Em estima e respeito para com o marido, e denota sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar ao marido. Então, a mulher está ali dentro de casa para agradar o marido, não para dividir, entendeu? Então, a mulher deve participar das decisões da família, mas não está ali para ser rebelde, ficar se opondo, entendeu? Como opositora, tirando a autoridade do marido. O marido fala uma coisa, ela fala outra. A mulher não está dentro de casa para isso. Tem que haver um acordo para funcionar, porque senão isso aí vai trazer problema para os filhos. É uma mulher que, sem sabedoria, a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a sua casa. Agora, a tola destrói com as suas próprias mãos. O homem governa, mas a mulher edifica. E a mulher sábia edifica. A mulher burra desestabiliza tudo, né? A mulher insensata é triste dentro de uma casa. Então, porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido, entendeu? Bem, então vamos agora para a última parte. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais é a principal causa dentro de uma família. Se o pai e a mãe não têm autoridade sobre os filhos, aí já foi tudo perdido, entendeu? Tudo começa com a autoridade dos pais sobre os filhos. Não é uma autoridade que nem nós vamos ver aqui, que escraviza, não, entendeu? É com limite, nada de radical. Vamos ver. Primeiramente, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina do Senhor. A palavra doutrina aqui, disciplina, no grego é paideia. Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento de um caráter e pronta obediência. Então, a disciplina aqui, a orientação, a doutrina, é para desenvolver o caráter da pessoa. Todos nós precisamos ser ensinado e orientado, e às vezes disciplinado, para que o nosso caráter venha se desenvolver. É por isso que a Bíblia diz, Deus corrige a quem ama. A correção do Senhor, ela no princípio pode não parecer nem boa, mas depois produz fruto. Mesma coisa o pai criando o filho, o pai e a mãe. Muitas vezes a disciplina, a correção, os ensinos, vem de encontro aos padrões, aos pensamentos do filho. Mas aquilo ali é para a saúde para ele. Saúde física, espiritual, mental, entendeu? Então é preciso ser ensinado para que o seu caráter possa se desenvolver e ele venha entender que a obediência aos pais é a melhor coisa que ele poderia fazer, obedecer, né? Agora, já a palavra admoestação no grego é noustésia, que significa instrução, advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem, entendeu? Então, tem que ser ensinado a diferença do mal e do bem. Existem dois caminhos no mundo, o caminho errado e o caminho certo. Então, a criança, ela tem que ir crescendo, já sendo orientado o que é certo e o que é errado, porque ela não vai esquecer disso. Se ela quiser seguir o errado depois de adulto, é de livre e espontânea vontade, mas ela foi ensinada. Não há problema de consciência dos pais, porque eles ensinaram o certo. Se ele não quer, que vai se fazer? Nem Deus obriga ninguém, como é que nós vamos obrigar? Mas nós temos que ensinar que tem o certo e tem o errado. Eles têm que crescer sabendo isso, entendeu? E outra coisa, tudo tem que ter limite. Crianças que crescem dentro de um lar sem limite, faz o que quer,
a hora que quer e quando quer, essa criança vai dar um trabalho tremendo. Porque um dia ela vai ter que enfrentar a sociedade, ela vai ter que estudar, vai ter que ter limite na escola, ela vai ter que trabalhar, vai ter que ter limite no seu trabalho. Em tudo onde você vai, você tem os seus direitos e os seus deveres. E isso tem que ser ensinado aos filhos. Que ele tem os direitos dele, mas ele tem os deveres dele também. Então a gente deve prestar bem atenção nisso e ensinar mesmo, para que ele possa crescer consciente do que ele vai enfrentar. Porque muitas crianças foram ensinadas sem limite e hoje estão dando trabalho na escola, dando trabalho na igreja, dando trabalho no seu emprego, não respeita a autoridade, porque não respeitava os pais, aí não quer respeitar o patrão, não quer respeitar o professor, não quer respeitar o pastor, não quer respeitar o líder. Por quê? Porque ele foi criado sem limite, então ele quer viver a vida desse jeito. Então, o ensinamento, ele dura para toda a vida. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele não se esquecerá dele. Entendeu? Isso aí é muito importante. Então, os pais também, por outro lado, não devem abusar da autoridade recebida. Certo? O abuso de autoridade também não funciona dentro de casa. E nós também não devemos estar irritando nossos filhos à torta e à direita. Certo? Eles são gente também. Eles têm emoções, eles têm vontade também. Então a gente não deve também, porque é pai, tem autoridade, vai ficar irritando eles. Isso aí também não funciona, vai dar problema, entendeu? Nada de rigor excessivo ou imposições injustas, isso também não funciona. Entendeu? É o abuso de autoridade. Número 2 aqui, conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva, né? A Bíblia diz bem claro, vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Então, a explicação para essa postura é o quê? Porque é justo. Então, o certo é ser obediente ao pai. Inclusive, a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. É o mandamento com promessa. Qual é o mandamento com promessa? É honrar o pai e mãe. Por quê? Qual é a promessa? Vida longa. Quantos jovens já morreram, tiveram as suas vidas ceifadas, porque não honraram o pai e mãe? Entendeu? Então, há uma promessa de vida longa para aqueles que honram o pai e a mãe. É um mandamento com promessa, obedecer os vossos pais. Entendeu? Então, assim os filhos devem obedecer os pais e honrar os pais. Entendeu? Então, logo, obedecer significa cumprir o que está ordenado. Envolve amor e respeito. Porque a verdade é o seguinte, obedecer o pai, você vai obedecer enquanto você estiver dentro de casa. Né? Aí você sai de lá, você vai viver a tua vida. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Então você não tem mais como obedecer ele ali, mas honrar, o filho vai ter que honrar o pai a vida toda. Entendeu? O filho nunca deve deixar de honrar o pai, porque essa dádiva nós devemos aos nossos pais, foi ele que nos criou. Entendeu? A promessa é dupla, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se você honra teu pai e tua mãe, você pode ter vida longa e viver muito bem nessa terra. Entendeu? Agora, aqueles que desprezam os pais, desonram os pais, maltratam os pais, abandonam os pais, desprezam os pais, esses são os mais infelizes da terra. Por isso que você vê essa quantidade de jovem que morre no meio dessa sociedade. Por quê? Porque não ouviu pai e nem mãe. Acha que o pai está velho, a mãe, são caretas, são bobos, não entende e não leva em conta o quê? A experiência dos pais. Entendeu? Então eles perdem uma boa oportunidade de continuar vivendo e vivendo bem se eles fossem obedientes aos pais e dessem ouvido aos seus ensinamentos. Entendeu? Então, embora as dádivas espirituais estejam implícitas nas bênçãos, né, a ênfase recai sobre os benefícios materiais e espirituais. Entendeu? Porque Deus, quando abençoa, nós temos espírito, alma e corpo. Então nós precisamos de bênção material, bênção física, bênção mental e bênção espiritual também, porque nós somos espírito, alma e corpo. Né? Então significa que os que obedecem e honrarem seus pais e filhos
os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus. Entendeu? E com certeza quem honra pai e mãe vai ser recompensado por Deus. Porque quem fez a promessa foi Deus. Eu obedeço ao pai e à mãe, mas quem fez a promessa de me abençoar se eu for obediente e honrar eles? Deus. Então é Deus que vai me abençoar. Certo? Então, que Deus te abençoe, querido. A conclusão dessa lição: no modelo divino, todos os membros da família cumprem os seus deveres específicos. O marido tem o seu dever, a mulher tem o seu dever e os filhos têm os seus deveres também. Então, querido, que Deus te abençoe. E semana que vem nós estamos aqui com a nossa última lição. E que Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever, de dar o toquinho no sininho aí, deixar teu comentário. Ajuda a gente aí para a gente continuar ministrando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe.